Aleluia. Hoje nós vamos falar de uma batalha, de uma milícia, de um enfrentamento. A Bíblia traz no livro de Gálatas que existe uma milícia. A carne contra o espírito contra a carne. E nada mais oportuno do que falar sobre isso num contexto desse momento que nós estamos vivenciando, que é o do carnaval, que já foi dito aqui, significa festa da carne. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16. Nós vamos ler bastante a Bíblia, glória a Deus por isso, para que o Senhor, por meio da palavra dEle, traga iluminação aos olhos do nosso entendimento. E Gálatas 5:16 ao 26 diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor. Vamos dizer o fruto do Espírito? Diga: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí eu continuo dizendo aqui, lendo: contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pai, esta é a tua palavra, nós a lançamos agora. Cremos, ó Deus, que ela é poderosa para trazer todo o poder redentor da cruz, de salvar, de restaurar, de libertar, de curar. Pai, no nome de Jesus, fala a cada coração, usa a boca do teu servo e cumpra, Deus, o seu propósito nessa manhã, aos que estão perto, aos que estão longe, para o louvor da sua glória, e dizemos amém. Diga amém, Jesus. Então nós estamos numa luta, nós estamos numa batalha, e essa não é uma batalha desigual. Alguns pensam que é uma batalha, uma luta desigual, mas não é, porque nós temos da parte de Deus a convicção de que Deus, Ele é onipotente. O Espírito Santo é Deus, logo o Espírito é onipotente, Ele tem todo o poder. Enquanto a carne tem um certo poder, e como inimigo do homem, ela vai lutar contra os desígnios de Deus, nós sabemos que o Espírito de Deus tem poder para fazer emudecer, calar os apetites e a vontade da carne. É interessante porque quando Paulo traz essa relação da obra da carne, nós entendemos que a obra na vida de um crente, Paulo escreveu a crentes, a cristãos, deveria ser trabalhoso, por isso fala obra da carne. Então deveria ser trabalhoso, deveria ser dispendioso, deveria ser difícil um crente estar militando nas obras da carne. E quando Paulo traz aqui essa revelação,
ele fala nessa perspectiva para um povo que tinha conhecido a verdade que o havia libertado, mas que estava voltando ao engano da vida pregressa, da vida de mentira, da vida de engano, da vida debaixo da escravidão, da carne e do pecado. E por isso sobre essas pessoas vinha a ira de Deus, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Mas agora que Cristo nos uniu a Deus e nos tornou amigos de Deus, estas obras não mais podem concorrer com a obra do Espírito, ou melhor, o fruto do Espírito que está em nós. Amém? Então Paulo vai elencar quais são as obras da carne. E ele vai começar a dizer aqui no verso 19, que elas são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, e algumas versões falam também da lascívia, que é a luxúria, que é a sensualidade exacerbada. Em outra versão também, as inimizades e rixas vão ser trazidas como porfia, não sei como está a sua versão, que também significa discussão, disputa, luta, insistência. Algumas versões vão trazer também a dissensão, que é uma divergência, a facção, que é a divisão. E todas essas coisas estão ali num coração que está inclinado à carne. E o mais interessante é que Paulo vai trazer aqui que essa luta ela é travada entre carne e espírito, e muitos entendem que é o espírito humano, mas não é o espírito humano, porque a palavra, ou a expressão espírito está com E maiúsculo, e toda vez que vem a expressão com E maiúsculo é o Espírito de Deus. E por isso que muitos crentes não conseguem vencer, porque eles ainda estão lutando no seu próprio espírito, na sua própria força, na sua própria sabedoria, na sua própria autodeterminação, na autoajuda. Isso não prospera nesta luta. Pode até conseguir uma certa e momentânea vantagem, mas não consegue se determinar frente às paixões que vêm da carne. Nós devemos estar no Espírito. Paulo vai falar aqui mais embaixo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, o Espírito ele precisa nos direcionar, conduzir. Amém? Amém, queridos? Abra comigo agora a sua Bíblia em Romanos, deixa marcado aqui. Nós vamos em Romanos, um pouco atrás, Romanos capítulo de número 8. Eu ia ler do 12 em diante, mas vamos ler do verso 1, porque aqui no início do capítulo 8, Paulo está falando sobre a vida no Espírito. Então, nós estamos falando da luta da carne e o Espírito, que é o Espírito de Deus. E agora, o mesmo Paulo, ele está falando sobre a vida no Espírito. Nós precisamos entender como viver no Espírito, e a Bíblia diz assim, Romanos 8:1: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diga, não há. Diga, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? Quantos estão em Cristo Jesus? Diga amém. No verso 2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isto Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a... Diga, não vivemos. Diga com voz de muitas águas, não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? O Espírito está com E maiúsculo, é o Espírito de Deus. Verso 5: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne, olha só, Paulo novamente relatando qual que é a inclinação da carne. O que é
o que decorre da obra da carne? Pois a inclinação da carne é morte, mas o do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Meu Deus, eu vou ler novamente. Porque portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Na carne não agrada a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Então Paulo está dizendo até aqui que essa é a vida no Espírito. E aí ele vai dizer agora qual que é a herança daqueles que realmente estão em Cristo, aqueles que receberam o Espírito de Deus. Verso 12: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem seus feitos no corpo ou do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos ler novamente? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu quero perguntar quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa manhã? Verso 15: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito, com E maiúsculo, de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Diga Abba Pai, diga Paizinho. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Então esta é a mudança, a transformação, a metanoia, a metamorfose. Nós temos aqui duas condições daquele que é um homem que ainda não tinha nascido de novo. Ele está sujeito ao pecado. Sobre ele paira a lei do pecado e da morte. E a lei do pecado e da morte diz que toda alma que pecar, esta morrerá. Mas uma vez que esse homem, que era eu e você, recebemos o Espírito da vida, nós recebemos agora então o quê? A absolvição dos nossos pecados. Cristo nos tornou justos diante de Deus, ou seja, aceitos diante dele. Por isso hoje não há mais condenação. Por quê? Porque a condenação vinha sobre os filhos da desobediência, que eram inimigos de Deus, mas Jesus nos tornou amigos de Deus e colocou em nós, dentro de nós, o Espírito Santo. O Espírito, para você entender, ele é, diga, santo. Então ele te tornou santo. O que está habitando dentro de você agora é uma natureza diferente daquela que você herdou de Adão. Agora é a do último Adão, a saber, Cristo. Então, quando você entende agora que não está mais debaixo da lei do pecado e da morte, porque estávamos debaixo dessa lei, pecamos, vamos morrer. Agora é a lei do Espírito da vida, então nós vivemos de acordo com essa nova natureza. Ou seja, as coisas que inclinam para a carne e dão para a morte não fazem mais parte da nossa vida, mas sim as coisas que inclinam para a vida, porque o Espírito é vida e paz. A inclinação agora é de amizade com Deus. Agora nós não temos mais problema com a lei de Deus, porque Jesus cumpriu a lei e pela sua perfeição, e agora por minha fé, eu tomo agora para mim essa justiça de Deus, que foi feita em Cristo Jesus. E mais ainda, quando eu começo a viver, experimentar, me inclinar, a deixar que o Espírito Santo que habita em mim,
ele traga essa realidade da ressurreição, porque nós nos identificamos com Cristo pela morte no batismo, mas também nós somos agora novas criaturas, andamos em novidade de vida por causa da ressurreição de Cristo. Se com Ele morremos, com Ele seremos glorificados. Se com Ele nós nos identificamos na morte pelo batismo, agora também nós ressuscitamos para vivermos uma nova vida. E se a nova não tem mais a ver com aquela velha vida sujeita ao pecado e à morte. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E não somente isso, mas Ele nos tornou o quê? Filhos que podem chamar Deus de Pai. O judeu não chamava Deus de Pai, chamava de Senhor. Mas agora, através de Cristo Jesus, Ele nos fez agora sentar nas regiões celestes com Ele, e falou agora, como Cristo é filho, você se torna filho também. Porque você não recebeu mais o espírito de escravidão para andar outra vez com medo, mas o espírito de adoção. Quantos foram adotados por Deus, pelo qual nós podemos chamar Deus de papai, Abba Pai. E isso tem uma implicação prática, por quê? Porque tudo que vale para Cristo, vale para você. É difícil um crente entender, é difícil o homem entender, porque ele fala, não, isso aqui é para Jesus, mas se é para Jesus, é para você também. Porque a Bíblia diz que Ele nos fez herdeiros de Deus. A Bíblia diz, Paulo escreveu, nós lemos, se somos filhos, também somos herdeiros. E se somos herdeiros, tudo que vale para o Filho, Jesus, vale para nós, porque somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo, e agora nós podemos declarar que se com Ele sofremos, também com Ele somos glorificados. A glória não é simplesmente para vivermos um êxtase, mas para proclamarmos a santidade de Deus aqui na terra, para proclamarmos que vidas que estavam perdidas foram achadas, que vidas que estavam mortas reviveram, e isso é um testemunho poderoso nessa geração que está inclinada para a carne e para a morte. De fato, quando as pessoas olham, acham loucura, mas essa mensagem, próprio Paulo disse, é a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém, Jesus? Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Quantos herdeiros de Deus nós temos aqui? Quantos co-herdeiros com Cristo nós temos aqui? Então você tem o Espírito de Cristo, então você tem também essa vida de Deus em você. Agora, veja bem, nós estamos também numa celebração. Enquanto o homem caído, o homem que ainda não recebeu a nova natureza, ele está celebrando a carne, porque isso lhe é próprio, porque ele é carnal, então ele celebra a carne, os apetites da carne. Nós, por outro lado, celebramos o Espírito, porque o Espírito é vida. Então, para aproveitarmos, digamos assim, a festa do Espírito, precisamos manifestar o fruto do Espírito na nossa vida. E para manifestarmos esse fruto do Espírito, nós precisamos o quê? Andarmos no Espírito. É interessante, porque algumas pessoas falam, pastor, mas como fazê-lo? Eu sei o que eu devo fazer, mas muitas vezes eu não faço. E andar no Espírito é exatamente você se render à vontade de Deus. É você realmente entender que não é a sua obra, não é a sua justiça, não são as suas qualificações, mas é a justiça de Deus que está em Cristo Jesus. É saber que você, quando olha para a cruz e crê que a obra foi consumada e Cristo te tornou agora uma nova criatura, então você sabe que pode andar em santidade. Porque a carne não pode andar em santidade. A carne gera morte, a santidade gera vida. A carne gera inimizade com Deus, o Espírito gera amizade com Deus. Então veja que alguém que está na carne não pode andar no Espírito, mas quem está no Espírito deve andar no Espírito. Então eu e você agora temos o Espírito Santo. E Paulo está dizendo então que para frutificarmos, nós precisamos andar assim. Nós precisamos não satisfazer as concupiscências, ou seja, as paixões desenfreadas da carne. Porque de fato a carne não se converte. Você não recebeu uma nova carne. Você não recebeu uma nova alma. Você recebeu um novo espírito. A saber, o Espírito de Deus que habita em você.
você passou a ser a casa favorita de Deus. A palavra concupiscência, que vem em muitas versões, quer dizer desejo exagerado de prazeres, apetite sexual. E tudo isso está associado à carne, à depravação da carne, ao descontrole da carne. Mas nós precisamos entender que andar no Espírito, ele já começou, ou seja, andar no Espírito já é um potencial que está em nós, que foi startado no novo nascimento. Quem já nasceu de novo aqui? Você que já nasceu de novo, você pode saber que naquele momento que você nasceu de novo, já foi startado o potencial para que você ande no Espírito. Lá em João capítulo 3, do verso 1 ao verso 15, nós vemos registrado a experiência de um homem chamado Nicodemos, que era um dos maiorais dos judeus. E Nicodemos, embora tivesse uma religião, tivesse talvez velado pelos preceitos da lei, ele ainda não tinha certeza da sua salvação. E ali na calada ele vai ter com Jesus. E naquele diálogo com Jesus, Jesus se revela a ele. E Jesus diz a ele: o que é nascido da carne é? O que é nascido da carne é? Mas Jesus continua dizendo: e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, Jesus está estabelecendo algo para que aquele homem pudesse andar no Espírito. Se você continuar na carne, você jamais vai andar no Espírito. Mas se você nascer de novo, então você vai ter uma nova natureza. Porque em Adão você nasceu na carne, e você vai andar na inclinação daquilo que o próprio Adão andou, que na desobediência, na infidelidade. Mas se você nascer de novo, no novo nascimento, você vai ter uma nova natureza, porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce no Espírito é Espírito. E você agora não é apenas um ser vivente, porque de fato lá no Éden, quando Deus formou o homem, a Bíblia registra dizendo que ele soprou nas narinas de Adão o que o fôlego de vida, ele passou a ser alma vivente. Mas o Paulo, que nós estamos citando muito aqui, ele escreveu na primeira carta dele aos Coríntios, dizendo que agora em Cristo nós passamos a ser espírito vivificante. Então, a carne, ela tem um fôlego, ela tem uma certa ou aparente vida, mas não é para sempre e ela é decadente. Mas em Cristo, a sua vida aponta para o céu, para a eternidade. E se você entender que agora no novo nascimento, você nasceu no Espírito, não haverá restrição para você caminhar no Espírito. Não haverá. Em Romanos 8,14, a Bíblia diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós lemos há pouco. Então, se somos guiados pelo Espírito, somos de fato filhos de Deus. É uma questão de natureza, é uma questão de novo nascimento. Se você já nasceu de novo, então você agora tem dentro de si esse potencial de andar no Espírito. Não pense que isso é impossível, não pense que isso é algo inalcançável, inatingível, não pense que isso é para o outro. Não, isso é para você que nasceu de novo. Eu quero perguntar novamente nessa manhã: quantos aqui já nasceram de novo? Então, se você já nasceu de novo, você já recebeu Jesus, agora você teve um novo nascimento, então o Espírito Santo de Deus habita em você, e você já carrega consigo todo o potencial de andar no Espírito e não satisfazer as obras da carne. É muito, ruim quando nós ouvimos um crente que já nasceu de novo, né? Claro, é óbvio, né? Um crente nasceu de novo, mas falar: pastor, está difícil, é difícil, e eu não vou conseguir. Não, você vai conseguir. Por quê? Porque a pessoa acha que agora ela ainda é devedora da carne. Você não é mais devedor da carne. Você tinha uma dívida, mas Jesus pagou. Amém? Agora quem te guia não é a carne, porque você não está devendo mais nada para ela. E alguns crentes ainda ficam achando que a carne: pastor, mas ela domina. Não, quem domina é o Espírito. Mas como que ela tem tanta força assim? É porque nós damos a ela a força que ela não deveria ter dentro de nós. Veja bem, o homem
não é pecador porque ele peca, mas ele peca porque é pecador. O que quer dizer isso? Que se você pegar um homem que está lá na Marquês de Sapucaí, quesito santidade, nota 0. Está lá na Marquês de Sapucaí e fala assim: filho, sai dessa aqui. Não, tá bom demais. Não, para dessa bebedice. Tá bom, eu vou tentar. Ele não consegue. Não, para dessa imoralidade sexual. Ele não consegue. Por quê? Porque o homem não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador. Como que você fala para o pecador, para aquele que não nasceu de novo, aquele que ainda está sob o efeito da carne? A carne domina, porque quem não nasceu de novo, ele está na carne. E a inclinação da carne é isso. Como que você fala para essa pessoa parar de pecar? Ô pecador, não peca não. Agora, você chega para uma pessoa que é crente, e achando que é bonito ser feito, está lá na Marquês de Sapucaí. Você fala: ô crente, o que você está fazendo aqui? Não, Aí você fala assim: olha, você não precisa disso. Essa imoralidade sexual, essa bebedice não faz mais parte da sua vida. Ele pode deixar aquilo ali? Na hora. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo de Deus. Porque ele agora não está devedor mais para a carne. Porque o impuro, ele continua na impureza, o injusto na injustiça, e o santo a santificar-se. Então veja que tudo depende do novo nascimento. Então, para andar no Espírito, eu preciso ter consciência do novo nascimento. Mas para andar no Espírito, eu preciso também, em segundo lugar, me encher do Espírito. É interessante a experiência de Pentecostes 2, aliás, de Atos 2, a experiência de Pentecostes. A Bíblia relata ali em Atos 2, 4, que todos ficaram cheios do Espírito. Quantos? Todos. E mais adiante, quando houve aquele movimento das línguas, daquele movimento dos homens falando em outras línguas, os que estavam ali em Jerusalém começaram a olhar para aquela cena e falaram: esses homens estão embriagados. E aí Pedro se levanta falando: esses homens não estão embriagados, apenas está se cumprindo a profecia de Joel: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Ou seja, a carne estava enferma pelo pecado, mas Deus resolveu derramando o seu Espírito sobre a carne, para que hoje eu e você não fôssemos mais devedores dela, para que eu e você não pudéssemos mais ficar sob o efeito da sua condenação. Hoje eu e você temos agora da parte de Deus o Espírito que foi derramado sobre a nossa carne, e através da qual nós não ficamos mais embriagados, mas ficamos cheios do Espírito Santo de Deus. Tem algum crente aqui que quer se encher do Espírito Santo de Deus? Nós lemos aqui no início dessa reunião, Efésios 5,18, que diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Há pessoas que estão se embriagando com vinho, há pessoas que estão se embriagando com tantas coisas, bebendo tantas coisas. Pastor, mas eu não posso todas as coisas? Pode. Crente pode todas as coisas? Pode. Só não pode pecar. Pastor, mas como viver nesse mundo tenebroso? Vivendo no Espírito. O problema não é viver no mundo. O problema é o mundo viver dentro de você. Ah, pastor, mas só um golezinho, pastor. Essa aqui é água que passarinho bebe, tá bom? Porque o exemplo vai até certo ponto, né? E aquela celeuma continua, né? Pastor, mas a Bíblia diz que não pode embriagar. Não tem nada a ver. Ou não tem nada a ver que é legal, né? É interessante, quando eu
trabalhei na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, 18 anos. Na minha época, eu não sei os nossos colegas aí, tinha a embriaguez no volante. Quer dizer, ainda tem, né? E eu me lembro que a medição era de 0,03 miligramas por litro de sangue. Alguém pode confirmar? Michel, é isso mesmo, né? 0,03 miligramas de álcool por litro de sangue. Pouquinha coisa, você pega o volante, sopra o bafômetro. Crime de trânsito, embriaguez no volante. Isso é a lei do homem. Jesus falou, se a nossa justiça não exceder em muito a justiça deles, então o homem natural, carnal, ele fez uma lei que 0,03 miligramas por litro de sangue já está embriagado e em potencial iminente de acontecer uma tragédia, matar alguém. E a gente tolera, não, só um... Não dá nada não, pastor. Pastor, não vai servir a ceia com vinho mesmo, não? Não. Mas tem igreja que serve, amém. Não julgo ninguém. Mas aí o crente toma o cálice aqui da Santa Ceia, aí tem uma blitz ali do Michel, o Medeiros fazendo a blitz ali, só para o bafômetro aqui, ó, crime de trânsito. Não, mas eu estava na igreja do pastor Ricardo Arturo, que foi tenente da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Eu já falei, do dia que você cair numa blitz dessa, esquece que você... Porque se você se lembrar, se alguém me ligar e falar assim, enquadra o camarada, faz barba, cabelo e bigode, porque é crente, cheio do Espírito, o que ele está fazendo aí? Quem está entendendo? Pastor, mas o senhor não gosta de vinho? Eu gosto. É gostoso, é ou não é? É gostoso. Cerveja eu acho ruim demais. Eu não sei como que alguém bebe cerveja. Aquele trem é ruim demais. Pode ser qualquer marca que desce quadrado. Não tem esse negócio. Mas vinho é gostoso, é saboroso. Você bebe? Não. Por quê? Porque não pode? Não. Porque eu não preciso disso. E para evitar, porque a Bíblia fala o quê? Que é só o pecado? Não. A aparência do mal, não fala da aparência? O que está associado à bebida no nosso país? Pensa um pouquinho, o que está associado à bebida no nosso país? Coisas boas ou coisas negativas? Pensa um pouquinho aí. Aí, alguém, até acho que foi o pastor Gênesis que me falou, agora imagina, pastor, uma pessoa que teve problema com álcool, eu não sei se alguém já teve problema com álcool no passado, amém, pode dar o exemplo, querido? Pode, o Clênio já teve outrora, mas nasceu de novo, foi liberto e está lá, diácono, servindo ao Senhor, olha que coisa legal. Agora, peraí, e se você tomar pequenas quantidades, pode desencadear? Sim ou não? Não, mas você é crente, ué. Não, você é um crentão, cara, você é diácono na Igreja Batista do Amor, toma só um pouquinho, o que vai acontecer? Você está entendendo? E tem muitas pessoas que tiveram problema com álcool no passado, aí a gente fala, não tem problema tomar um pouquinho não, vai desencadear. Compensa? Não compensa. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus? Amém? Então, quando fala para encher no Espírito, não é encher o copo, é encher o templo. Sabe? E nós precisamos entender, evitar a aparência do mal. Evitar a aparência do mal. Como eu falei, beber, eu não posso ir contra a Bíblia. Beber em si não é pecado. O pecado é embriagar-se. Mas qual que é o limiar da embriaguez? Na justiça do homem, 0,03 miligramas por litro de sangue, uma pessoa no volante já vai ser considerada embriagada. Amém? Amém, queridos?
Então fala para o seu irmão assim, você pode tudo. Fala aí para o seu irmão, você pode tudo. Só não pode pecar. Agora, o não pode, você não pode. Porque o que está na carne, você fala, você não pode, ele não tem consigo, ele não carrega consigo o quê? A determinação contra o pecado. Você está entendendo a diferença? A diferença é que uma pessoa que está na carne, é difícil que ela tome uma atitude diversa, diferente, porque ela está escrava daquilo. Algumas pessoas falam assim, não, eu bebo socialmente. Então não bebe esse final de semana. Não, mas esse final de semana não tem jeito, vai ter uma carninha e tal. Ué, então peraí, quem que está controlando essa coisa aí? Se a pessoa fala que é livre, ela fala, não, eu sou livre. Vocês crentes são presos. Então, tá, você é livre, então você pode determinar a sua vida. Então, não bebe esse final de semana. Não, esse tem carne. E no outro? Não, o outro tem não sei o quê. Então, quer dizer, quem que é livre? O crente, ele pode ou não. Só que porque ele já nasceu de novo, ele já se encheu do Espírito e não precisa de outras coisas para encher o templo. Amém? Glória a Deus. E finalmente, queridos, para que você ande no Espírito, nessa batalha, porque não, há uma batalha, como nós falamos no início, lendo Gálatas 5, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele tem sentimentos, ele é uma pessoa da Trindade, ele tem vontade, tem volição, ele interage conosco, ele tem sentimento. Por isso Paulo escreveu em Efésios 4:30, dizendo, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. É interessante porque tem crente que acha que o Espírito Santo sai dele. No Velho Testamento o Espírito vinha e saía, não é? Lembra Sansão, quando começou também a tomar uma, começou, não dá nada não, aí daqui a pouco ele não sabia a Bíblia, ele não sabia que o Espírito não estava mais nele. No Novo Testamento, a sua vontade, querido, é que o Espírito Santo não pega as malinhas dele e fala assim, fui, viu, porque esse corpo aqui está difícil. Ele não faz isso, ele escolheu habitar em você. Olha para mim aqui, os anjos vão subir as escadas ali, igual em Peniel, descer, mas olha aqui para mim, ainda estou ensinando. Amém? Então, o Espírito Santo, ele habita em você. Ele habita em você. Ele habita, ele não vai pegar a malinha. Pastor, mas eu estou lá no antro. Ele não vai deixar você. Pelo contrário, ele vai te incomodar até você sair daquele lugar, até você deixar aquela prática, mas ele não vai te deixar. Spurgeon disse, ouça a frase do Spurgeon, o príncipe dos pregadores, Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso. Vai dar ruim. Mas deu bom para o cara lá do mundo. Aparentemente parece que deu bom, mas para o crente ele vai tentar fazer alguma coisa que não está dentro do propósito, vai dar ruim. Vai dar ruim. Ninguém está me vendo aqui. Cara, vai dar ruim. Vai dar ruim. E você acha que é Deus querendo te tolir, te reprimir? Não, te proteger. Sai daí, porque a arca vai fechar. Alguns vão ficar de fora, outros de dentro. Fica de dentro. Fica de dentro. E nós, com testemunho nossos, a Bíblia fala que nós também nos tornamos pregoeiros da justiça, como Noé foi. Porque o nosso testemunho fala. Amém, Jesus? Então, não entristeça o Espírito Santo. Você foi selado para o dia da redenção. Então ele te selou, você tem um selo. E esse selo é reconhecido nas regiões celestiais. E muitas vezes ele é reconhecido também nas regiões infernais. Porque sabe como dá ruim também? Você está lá no frevo, a pessoa fala assim, esse cara aqui parece que não é um dos nossos. Descobre logo que você não é um deles. Pessoas que estavam na prática de buscar o Senhor, começam a fazer alguma prática pagã, falam assim, não está baixando nada aqui hoje. Por quê? Porque está um crente ali, meio esquisito, não sei porque que estava lá, mas não baixa, não acontece.
Quem está entendendo isso? Então, não entristeça o Espírito Santo. Alegre o Espírito Santo. Por quê? Você anda no Espírito, você é chamado filho de Deus, e tudo que vale para Jesus vale para você. Deus não tem coisas medianas para você. Sabe o que eles estão experimentando hoje? Coisas que amanhã eles vão estar com dor de cabeça, ressaca, vai ter uma série de consequências terríveis. E você amanhã vai continuar dançando o som da alegria. Porque você vai festejar o Espírito, onde há vida. Aleluia. E para terminar, não apague o Espírito. O Espírito ele não vai sair, mas ele pode ficar apagadinho. Então não apague. Deixa que essa chama venha arder. Ele vai arder continuamente no altar e não se apagará. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Pastor, mas eu entendi. Nós vamos orar agora para que não apenas exista ou haja um entendimento intelectual, mas que haja uma revelação de que você é filho de Deus. Você pode chamar Deus de Pai. Consciente de que há uma luta entre o Espírito e a carne, entre a santidade e a dissolução, entre a velha natureza e a nova natureza, mas que você em Cristo já tem a vida no Espírito, e você vai se empoderar disso hoje, porque os desejos pecaminosos são iníquos, mas o fruto do Espírito é bom. Os desejos pecaminosos são destrutivos, mas o fruto do Espírito é produtivo. Os desejos pecaminosos são fáceis de inflamar-se, mas o fruto do Espírito é difícil de inflamar. Os desejos pecaminosos são difíceis de conter, mas o fruto do Espírito é de fácil controle. Os desejos pecaminosos são egoístas, mas o fruto do Espírito é dedicado. Os desejos pecaminosos são opressivos e possessivos. O fruto do Espírito é libertador e cuidadoso. Os desejos pecaminosos são decadentes. O fruto do Espírito é estimulador. Os desejos pecaminosos são pecaminosos. O fruto do Espírito é santificado. E os desejos pecaminosos são mortais. E o fruto do Espírito é abundância de vida. E eu quero que agora, eu vou fazer um apelo. Vou pedir aqui o pastor Gênesis. A pastora Valéria está aí também. Chama a pastora Valéria. Pastora Ana, eu não sei se teria como. Eu sei que você está dirigindo louvor, mas eu queria que os pastores ficassem aqui. Se há outros pastores na casa também puderem se posicionar. Eu vou pedir para que você, que se está enfrentando essa luta, e eu creio que na verdade todos enfrentamos, mas você vê alguma área da sua vida que você está contabilizando derrota, e você fala: eu sei que isso não é para mim, isso não me pertence mais, eu sou mais que vencedor, mas ainda contabilizo derrota nesta área da minha vida. Eu queria que você deixasse o seu lugar, viesse aqui à frente. Os pastores vão estar impondo as mãos sobre você, vão estar liberando essa palavra sobre a sua vida, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Você pode sair do seu lugar. Amém? Eu queria que os pastores se posicionassem. Por favor, pastora Valéria. Amém? Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Vai se posicionando na frente desses pastores. Isso. E vocês vamos, gente. Aleluia. A ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida
és meu. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Somos teus, Senhor, porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas fraquezas. Nós colocamos aqui no altar, Deus, também a nossa autossuficiência. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, alguma área da nossa vida que talvez ficou em penumbra, ficou talvez num sótão e nos vincula ainda a um passado que não tem direito, legalidade de nos atormentar mais. Porque como escreveu Paulo em Romanos 8:1, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e vida agora está em nós e nos livrou da lei do pecado e da morte. Se a carne inclinava para a morte, hoje nós temos o Espírito que inclina para a vida. E não é uma vida qualquer, não é apenas existir, como muitos hoje estão existindo, tendo um prazer momentâneo, passageiro, e que traz muitas tormentas, males, e o fim de tudo isso é morte. Não, a nossa festa começa aqui e não vai terminar, porque vai para a eternidade. Nós te louvamos, Pai, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. E qualquer que seja a área da nossa vida que esteve travada hoje para o louvor da glória de Deus, está destravado agora, para caminharmos no Espírito, enchermos no Espírito e podermos viver o projeto de Deus para nós. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã. Aleluia. 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 Diga assim: Deus é bom. Amém? Deus é bom. Eu quero perguntar aqui nessa manhã: alguém que está aqui conosco nunca fez uma confissão pública a respeito da sua salvação em Jesus? Pastor, eu nasci e eu nunca fiz isso. Eu tive uma religião, mas nunca fiz uma confissão com a minha boca, publicamente, que Jesus é meu Senhor. E eu quero fazer essa confissão hoje, porque eu quero nascer de novo, eu quero receber esse Espírito. Alguém aqui nunca fez essa confissão, recebendo Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador da sua vida? Nunca fez uma confissão pública e deseja fazer nessa manhã? Alguém aqui no nosso meio? Alguém aqui, tendo feito essa confissão no passado, mas andou talvez distante, afastado, desigrejado, como um pródigo, mas hoje volta, e aquele que estava morto reviveu, o que estava perdido foi achado. Você está nessa situação, voltando? Se você está, levante a sua mão que eu quero orar por você. Alguém aqui está voltando? Amém. Jesus te abençoe, meu querido. Bem-vindo de volta à família de Deus. Você é amado nessa casa, no meio da família qual Deus toma o nome. Toda essa família
qual nós temos um irmão mais velho que é Jesus, que não se envergonha de nos chamar de irmãos também. Mais alguém está voltando, está se reconciliando com o Pai? Alguém que mais? Aleluia. Que Deus abençoe todos vocês, que dê a vocês uma semana de bênção, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o rosto e dê a vocês a paz. E eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, onde Cristo está assentado e onde Ele nos torna tão herdeiros quanto Ele o é do Pai. E você chame Deus de Pai, Abba Pai, e saiba que você tem o Espírito Santo, e Ele te inclina, Ele te ajuda, Ele te leva a andar assim em santidade. E que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vão na paz, uma semana de bênção e vitória em nome de Jesus.